Vamos falar sobre Zack Snyder e seu Snyder Cut. Esse é meu vídeo definitivo sobre toda essa história do Snyder Cut. Se você não conhece como tudo começou, eu vou contar aqui pra você. É um vídeo longo, tá? Um grande dossiê da carreira do Zack Snyder junto à DC, junto à Warner. Muitos detalhes de bastidores, muitas coisas que as pessoas não conhecem, mas eu vou falar aqui pra você. Fica atento aos fatos até o final, porque tem muita história interessante aqui sobre todo esse fenômeno que a gente pode falar que é o Snyder Cut. Zack Snyder já tinha um histórico muito grande com a Warner Bros. Primeiro começou lá em 300, em 2006, em que a própria Warner, por causa dos trailers e do estilo de filmagem do diretor, já colocou a alcunha de visionário. Foi a partir de 300 que a Warner decidiu chamar o Zack Snyder de visionário. Não à toa ele fez uma grande parceria com a Warner e vários dos seus projetos acabaram saindo pelo estúdio. Fez em 2006 o 300, fez lá em 2009 o Watchmen, exatamente a primeira parceria Warner-Zack Snyder com DC. Em 2010 ele fez a animação A Lenda dos Guardiões, que é um filme mais infantil e tudo, mas com o toque do Zack Snyder. E em 2011 ele fez Sucker Punch. Então só aí ele tem 4 filmes em parceria com a Warner Bros. A Warner sempre gostou muito do Zack Snyder, sempre gostou muito do trabalho dele, principalmente porque 300 ele custou pouco dinheiro e faturou muita grana. Naquele momento, a Warner tinha 2 grandes nomes no seu portfólio de cultura pop, que eram Christopher Nolan, que estava fazendo a trilogia The Dark Knight, e Zack Snyder fazendo essas produções, ainda que do universo de quadrinhos, considerando o 300 e o Watchmen, mas com apelo extremamente popular e jovem, né? Com o fim da trilogia The Dark Knight do Nolan, lá em 2012, a Warner queria que o final dessa trilogia fosse o começo do universo cinematográfico da DC. Porém, o Christopher Nolan nunca acreditou que no universo dele um homem poderia voar. No caso, eu tô falando do Superman. A ideia da Warner era colocar na cena pós-créditos de The Dark Knight Rises, né, do Cavaleiro das Trevas Ressurge, uma cena do Superman. E ele falou: não, não quero, não quero, não quero. Não, no meu universo não existe isso. Eu não quero comandar esses outros filmes. Porém, ele aceitou ficar como produtor dos próximos filmes da DC. Foi aí que a Warner começou a procurar um outro nome para dar sequência nesse universo cinematográfico da DC. Naquele momento, o Zack Snyder era o grande diretor de ação da Warner, né? Pega por ótima, pega 300, então talvez ele se encaixasse bem nesse universo. Ele já falou que era muito fã dos quadrinhos da DC, então foi assim, foi um casamento que a Warner era meio que assim, é só você chamar que eu vou, tá ligado? E aí ele aceitou fazer Homem de Aço, filme que foi lançado lá em 2013. É um filme muito bacana, é um filme que na época dividia um pouco a opinião de alguns fãs do Superman, porque as pessoas estavam acostumadas com aquela visão mais inspiradora, do Superman heróico, e aqui a gente tinha uma visão um pouco mais soturna, introspectiva, muito do que o Nolan colocou no seu The Dark Knight, né? Visão um pouco mais pé no chão, mais, eu diria, sombria, entre aspas, né? Mas naquela época a tendência era que os filmes fossem daquela forma. A Marvel estava indo para um outro lado, mas dentro da DC, ela querendo se diferenciar, e o Nolan trouxe isso para ela, né? Dá para fazer seus filmes de herói mais pé no chão e tudo. O Zack Snyder foi nessa linha, porque ele acreditava que ele poderia contar uma história diferente do que já foi contado anteriormente lá no Superman de 78 e nos próprios filmes recentes do Superman, né? Na época, Zack Snyder disse: Superman é uma grande responsabilidade, mas eu senti a necessidade de reintroduzi-lo a uma nova geração e achei que essa era uma ótima oportunidade. Superman sempre foi o grande escoteiro azul em um trono que ninguém podia tocar. Então tentamos torná-lo em algo que as pessoas possam se relacionar. Essa era a visão do Zack Snyder. Ele queria que o Superman fosse mais pé no chão, tivesse mais problemas pessoais na vida dele, para que as pessoas pudessem se correlacionar mais ainda com o personagem. Em novembro de 2012,
Um pouco antes da estreia do Homem de Aço, Zack Snyder disse: "Eu não sei como Liga da Justiça será desenvolvido. Eu não posso falar mais nada a respeito, porque estragaria as surpresas. Mas eu posso dizer que a Warner Bros. Confia em mim para manter o curso do universo DC nas telonas." Ele já estava montando o que seria o projeto Universo Cinematográfico da DC, ou Universo Estendido da DC, ainda em 2012, antes mesmo de sair o primeiro Homem de Aço. A Warner deu carta branca para ele poder trabalhar. Em junho de 2013, perto do lançamento de Homem de Aço, foi confirmado que Zack Snyder iria dirigir Homem de Aço 2. E as filmagens já iriam iniciar ali no comecinho de 2014. Mas um mês depois desse anúncio, que ele iria fazer Homem de Aço 2, aconteceu a San Diego Comic Con de 2013. E essa San Diego Comic Con é épica, porque o Zack Snyder está no palco para falar sobre Homem de Aço e sobre o futuro da DC nos cinemas. E aí ele chama Harry Lennix, que trabalhou com o Zack Snyder fazendo o General Swanwick em Homem de Aço, iria voltar depois em BVS, em Liga da Justiça. Inclusive no futuro ele ia se transformar no Caçador de Marte. Harry Lennix leu um trecho da HQ O Cavaleiro das Trevas, com a sua voz imponente e tudo mais, e aí tudo escureceu e apareceu o logo do Superman, e ao mesmo tempo ali de fundo apareceu o logo do Batman. Estava confirmado Batman vs Superman. O filme começou a ser rodado ali no comecinho de 2014 e ele começou a escalar vários nomes para compor a sua Liga da Justiça, né? Porque o segundo filme do Zack Snyder na DC já seria Batman vs Superman. Ele reconhece que não era a ideia dele, ele queria fazer um outro filme do Homem de Aço, ele queria poder fazer um filme do Batman, introduzir esse personagem para aí poder juntar os dois, mas a Warner queria acelerar o processo. Disse assim, não, cara, a gente tem que fazer, vamos lá. E aí o diretor tá lá, ele aceitou esse desafio. Ele começou a escalar a Liga da Justiça, então chamou o Ben Affleck para fazer o Batman, chamou a Gal Gadot para fazer a Mulher Maravilha, chamou o Jason Momoa para fazer o Aquaman, chamou o Ezra Miller para fazer o Flash, chamou o Ray Fisher para fazer o Cyborg. Lembrando que Batman vs Superman seria focado mais no Superman e no Batman. Essas outras escalações seria para posterior, né? Seria assim, ó, vamos plantar aqui a sementinha e aí em Liga da Justiça esses personagens iriam aparecer. O maior problema disso tudo era a ânsia da Warner de querer juntar seus super-heróis. Porque do outro lado ela via a Marvel fazendo e conseguindo êxito. Lembrando que há pouco tempo tinha sido lançado o primeiro Vingadores e foi um baita sucesso, bilhão de bilheteria. Então Warner, eu quero isso com meus personagens da DC. Só que a Warner esqueceu que para chegar em Vingadores, a Marvel fez 5 filmes. Fez Homem de Ferro 1, Incrível Hulk, Homem de Ferro 2, Capitão América e Thor. E aí sim fez Vingadores, saca? Essa foi a grande diferença. Ela teve tempo de desenvolver, por mais que os filmes não tenham rendido tanto financeiramente, Capitão América, Thor, Incrível Hulk, que é a mais baixa bilheteria do MCU, eles acabaram funcionando. Porém, Homem de Ferro 1 e 2 foram grandes sucessos de bilheteria e impulsionaram o MCU. Talvez se Homem de Ferro 1 e 2 não tivessem funcionado, não tivesse acontecido tudo que a gente vê até hoje. Nesse ponto, você já vê que a Warner ela não queria apostar 100% na visão do seu diretor e na ideia que ele tinha para o universo cinematográfico. Ela queria fazer algo que competisse com a Marvel. Ela queria fazer a sua Marvel. Esse pensamento é muito importante, tá? Para você guardar aqui, porque já antes de começar a produção de Batman vs Superman, a Warner já tinha essa ideia. Eu lembro que o Zack Snyder deu uma entrevista em 2013, quando perguntado sobre o Batman vs Superman e etc, sobre aquela destruição que teve lá em Homem de Aço, né, o Superman contra o Zod. Aí ele falou assim que a ideia dele era colocar as consequências dessa batalha. Porque, ele citou como exemplo, nos Vingadores, a Batalha de Nova York destruiu tudo e a gente até aquele momento a gente não tinha visto as consequências daquilo. Obviamente que esse plano estava sendo desenvolvido
A gente veria parte dele em Vingadores Era de Ultron, em Soldado Invernal e principalmente em Guerra Civil com o Tratado de Sokovia, né? Que é exatamente as consequências de tudo que esses heróis fizeram. E aí a ideia do Zack Snyder era, em Batman vs Superman, mostrar um pouco dessas consequências. Não à toa a gente vê o Ben Affleck como Bruce Wayne no começo de Batman vs Superman, no carro e vendo a destruição que o Superman e o Zod estão causando, né? Uma outra perspectiva sobre aquele acontecimento, né? A ideia desse vídeo nem é falar sobre Batman vs Superman, porque eu já fiz, inclusive, outro vídeo falando o quanto Batman vs Superman é injustiçado. Eu não acho ele uma obra de arte, mas eu também não é o maior lixo que as pessoas pregam por aí. Eu acredito que Batman vs Superman é um filme bem interessante e com muitas camadas pra gente discutir, mas isso foi assunto para outro vídeo, link aqui em cima ou aqui na descrição. Batman vs Superman foi lançado em 2016, após alguns adiamentos para finalização e tudo mais. Na verdade, esses adiamentos eram muito por brigas internas entre o próprio Zack Snyder e a Warner. E por coincidência, ele acabou. Coincidência, né? Ele acabou saindo no mesmo ano de Capitão América Guerra Civil, que era o embate dos heróis, Capitão América versus Homem de Ferro. Então você ter Batman versus Superman, né? Cria um interesse nas pessoas ali de ver os grandes embates dos maiores personagens da atualidade dos quadrinhos. Porém, as críticas para Batman vs Superman abalaram, estremeceram totalmente as relações entre a Warner e o próprio Zack Snyder. Apesar de terem algumas pessoas que defendam o filme, que gostam do filme, muita gente não gostou. Principalmente as críticas da imprensa foram muito negativas. A bilheteria não rendeu o que se esperava mais de bilhão. O filme ficou em 800 e poucos milhões. Então não rendeu o que se esperava. Afinal, era Batman e Superman. Se esperava bilhão, né? A gente viu em The Dark Knight e The Dark Knight Rises, dois filmes que passaram de bilhão, né? Então, com o Batman dentro, tem que ter bilhão. Não aconteceu. Aliás, nenhum filme do Zack Snyder conseguiu passar de 1 bilhão de bilheteria. E essa é uma marca negativa para ele, né? Muita gente da imprensa fala assim: Zack Snyder nunca conseguiu fazer um grande blockbuster. Mas o que é um blockbuster? É um filme que passa de bilhão? Fica aí o pensamento. O chefe de produção da época da Warner, o Greg Silverman, ele queria demitir o Zack Snyder a todo custo após Batman vs Superman. Bateu boca com a própria Warner, bateu boca com o Zack Snyder. Não conseguiu demitir o Zack Snyder. Aliás, a Warner demitiu ele e contratou o Toby Emmerich. Esse nome é muito importante. Batman vs Superman foi um filme extremamente mexido pela Warner. Muitas das ideias do Zack Snyder acabaram não sendo aproveitadas. Ele teve que reduzir drasticamente o tamanho do filme dele, porque como é que você vai conseguir criar um conflito entre esses dois personagens com tão pouco tempo? Mas a Warner tava sempre no calcanhar do Zack Snyder pedindo pra cortar muita coisa, então ele teve que picotar o filme inteiro, e às vezes o filme ele pode não fazer sentido, tanto que a versão estendida, que é a versão a Director's Cut do Batman vs Superman, é muito boa porque ela dá um pouco mais de liberdade e você consegue ver desenvolvimento de algumas coisas que ficaram muito jogadas na versão de cinema, saca? Apesar de tudo isso, Zack Snyder estava confirmado em Liga da Justiça. Ele estava fazendo a produção do Liga. Naquele momento, o presidente da Warner, o Kevin Tsujihara, colocou 2 cães de guarda no set de filmagem de Liga da Justiça. Geoff Johns, que é chefe de criação da DC, e John Berg, que é chefe de coprodução da Warner. O objetivo deles dois nos sets de Liga da Justiça era tentar colocar mais humor na Liga da Justiça, deixar a Liga da Justiça menos sombria, ou seja, marvelizar Liga da Justiça. Eles estavam todos os dias nos sets de filmagem. Inclusive, John Berg, chefe de coprodução da Warner, disse em entrevista: meu trabalho era tentar mediar um criador cuja visão é instintivamente sombria e um estúdio que percebeu, certo ou errado, que os fãs queriam algo mais leve. Mas o Zack Snyder até que respondeu de boas. Não me incomodou muito porque eles não eram tão ameaçadores. Eu apenas senti que as ideias que eles tiveram, onde eles estavam tentando injetar humor e coisas assim, não eram nada que fosse muito ultrajante. Ou seja, eles tinham algumas ideias interessantes. E até certo ponto acabaram nem interferindo tanto no desenvolvimento do Liga da Justiça. E por isso o Zack Snyder achou de boas a participação deles ali nos sets. Pelo menos por enquanto. Na cabeça da Warner, eles queriam que o Liga da Justiça do Zack Snyder conseguisse 1 bilhão de bilheteria, coisa que nenhum filme do Zack Snyder tinha conseguido antes. Em janeiro de 2017, Zack Snyder mostrou para o presidente da Warner, o Kevin Tsujihara,
o primeiro corte de Liga da Justiça e ele não gostou. Ele achou o filme um pouco soturno. Zack Snyder disse: houve uma ordem do Kevin Tsujihara para que o filme tivesse 2 horas de duração. Essa ordem teve um impacto paradoxal porque significou eliminar muito do coração e do humor que o estúdio também queria. Como é que você vai fazer um filme como Liga da Justiça com apenas 2 horas de duração, em que você tem que apresentar tantos personagens? Você já tinha falado do Superman, você já tinha falado do Batman, mas o Aquaman não tinha tido filme, Mulher Maravilha tinha aparecido um pedacinho em Batman vs Superman, o Flash não tinha tido filme, o Cyborg não tinha tido filme. Então, em apenas 2 horas, você cria todos os conflitos. Era impossível para o Zack Snyder fazer isso. Não à toa, toda a trama do Cyborg, do Flash, foi descartado no corte do Joss Whedon lá. Ele refez assim, cara, isso aqui não vou colocar porque o filme tem que ter 2 horas. Era isso que o Kevin Tsujihara queria, presidente da Warner. O Zack Snyder viu um problema estrutural na hora da montagem do filme em ter que encurtar o Liga da Justiça. Ele disse: como vou apresentar 6 personagens e uma alienígena com potencial para dominar o mundo em 2 horas? Quer dizer, eu posso fazer isso. Isso pode ser feito. Claramente foi feito. Se referindo ao filme do Joss Whedon, né? Mas eu não vi. Fecha aspas, que o Zack Snyder disse. Sim, o filme final, dirigido por Joss Whedon, foi lançado com apenas 2 horas de duração. Acho que chegou a hora de falar do Joss Whedon, né? E a relação dele com a Liga da Justiça. Surgiram alguns relatos de que o próprio Zack Snyder tinha pedido ajuda ao Joss Whedon para trabalhar alguns diálogos do filme, tentar colocar um pouco mais de humor no roteiro. Esses relatos são falsos. Zack Snyder nunca chamou Joss Whedon para fazer nada em Liga da Justiça. Geoff Johns, que era um dos cães de guardas da Warner dentro do set de Liga da Justiça, foi quem chamou Joss Whedon para tentar trabalhar e mudar algumas coisas no roteiro do Liga da Justiça, já que o Joss Whedon estava trabalhando dentro da Warner num próximo filme da Batgirl. Pra quem não lembra de Joss Whedon, ele é o diretor de primeiro Vingadores e do segundo Vingadores. Zack Snyder disse: achei que talvez ele pudesse escrever algumas cenas legais. Achei que seria divertido. Porém, uma trama estava acontecendo de bastidores. Dava pra reparar que a Warner estava dando cada vez mais liberdade pro Joss Whedon. Ele não apenas daria conselhos no set de filmagem, como a Warner queria que o Joss Whedon dirigisse o Liga da Justiça. Em março de 2017, a família Zack Snyder sofreu um golpe devastador quando a sua filha, Antu, com apenas 20 anos, cometeu suicídio. Apesar de tudo que aconteceu, algumas semanas depois, Zack Snyder voltou aos trabalhos em Liga da Justiça. Porém, 2 meses depois, em maio de 2017, foi anunciado que Zack Snyder não era mais o diretor de Liga da Justiça. Sobre esse fato, Zack Snyder disse: eu só estava cansado disso. Eu estava em um momento em que eu sabia que minha família precisava mais de mim do que essa droga. E eu precisava honrá-los. Eu não tinha energia para lutar contra o estúdio e lutar pelo filme. Literalmente nenhuma energia para isso. E eu realmente acho que esse foi o principal motivo. No caso, o motivo da saída dele. Ele estava sem energia para lutar pelo filme, para lutar pelas ideias dele, para lutar contra o estúdio. Ele não tinha energia, ele tinha acabado de perder uma filha. Ele não tinha o que fazer. Ele continuou: eu acho que existe um mundo diferente no qual eu fiquei e meio que tentei fazer o filme. E eu tenho certeza de que eu poderia ter finalizado Liga da Justiça. Porque todo filme é uma luta, certo? E eu estou acostumado com isso. Mas eu não tinha energia, não tinha nenhuma luta em mim. Eu havia sido derrotado por aquilo que estava acontecendo na minha vida. E eu apenas não queria isso. Eu não me importava. Era nesse lugar que eu estava. Inclusive, um ano depois, Zack Snyder postou uma foto dele com a filha dele, dizendo que sente muita falta dela e que ela teria completado 21 anos. Pra quem não sabe, Zack Snyder é pai de 8 filhos, sendo 4 deles adotados. Nesse processo inteiro em que o Zack Snyder foi demitido, ele nunca falou mal da Warner. Nunca. Inclusive, na entrevista a Vanity Fair, que ele fala sobre a vida pessoal dele, sobre Snyder Cut, sobre várias coisas que aconteceram de bastidores, ele diz que a decisão da saída dele do Liga da Justiça foi única e exclusivamente dele. 100% dele. Só que a gente não precisa ser cortês aqui sobre esse assunto, né? A gente sabe o que é que aconteceu, a gente viu o que rolou de bastidores, a gente viu a mudança, a trama por debaixo dos panos que estava acontecendo na Warner dentro do set de filmagem. A gente sabe sim que a Warner aproveitou esse momento de fragilidade do diretor e demitiu ele.
demitiu. Não foi um convite para sair ou um afastamento. Ele foi demitido. Se a Warner não teve coragem antes de demitir o Zack Snyder, agora ela chegou, cara, eu tenho que entregar um filme, você não tá em condições, vou colocar outra pessoa para substituir, e é isso. Foi o que aconteceu. Zack Snyder foi trocado por Joss Whedon. Não só isso. Joss Whedon pegou 75% do que o Zack Snyder fez e jogou no lixo. Ele refilmou 3/4 de Liga da Justiça, com cenas novas, com cenas divertidas. Trouxe o Henry Cavill, que foi um problemaço, porque o Henry Cavill já estava fazendo outro filme, estava fazendo Missão Impossível, Efeito Fallout, em que ele estava com bigode, ele não podia tirar esse bigode. E aí o Joss Whedon, não, a gente coloca um efeito digital. E ficou isso daí. Ficou esta droga. A cena em si é muito legal, a cena inicial é muito legal. É um contexto interessante pro Superman. Porém, o efeito é bizarro e a gente não consegue desviar a atenção desse bigode falso do Superman. Lembrar que o Joss Whedon jogou 75% do que o Zack Snyder filmou no lixo. Inclusive, um executivo da Warner disse pra Vanity Fair, sem revelar seu nome, o seguinte: quando podemos ver o que o Joss Whedon realmente fez, foi espantoso. O ladrão no telhado, tão bobo e horrível. A família russa, tão inútil e sem sentido. Todo mundo sabia disso, foi tão estranho porque ninguém queria admitir que era um pedaço de merda. Além dessa situação toda com Henry Cavill, do bigode, etc., muitas coisas aconteceram nos bastidores das refilmagens de Liga da Justiça. Muitos desses assuntos ainda estão reverberando até hoje. No caso do ator Ray Fisher, que faz o Cyborg, falando dos comportamentos arrogantes, prepotentes, preconceituosos do Joss Whedon contra ele, e não só contra ele. A própria Gal Gadot reclamou dos acontecimentos abusivos que aconteceram nos sets de filmagens. Então, assim, o ambiente não foi legal. O diretor queria fazer do jeito dele, decidiu mandar em todo mundo e desmandar. Hoje, o nome do Joss Whedon é queimadíssimo na indústria do cinema, é queimadíssimo na Warner. Eles estão querendo excluir o nome do Geoff Johns desse rolê, porque ele é uma pessoa muito importante dentro da DC, principalmente dos quadrinhos, mas ele ainda está envolvido e o Ray Fisher está brigando diariamente. E essa história continua até hoje. Liga da Justiça do Joss Whedon foi lançado em novembro de 2017, faturando 657 milhões de dólares, bem abaixo do bilhão que a Warner queria. Lembrando que Batman vs Superman faturou 873 milhões em bilheteria no mundo todo. Quase 200 milhões a mais que Liga da Justiça. Na época, no final de 2017, Deborah Snyder, esposa do Snyder, e Christopher Nolan, produtor do universo DC, desses filmes todos, produtor executivo, disseram pro Zack Snyder nunca assistir a versão que foi pros cinemas, porque ele ia partir o coração dele, porque o filme inteiro que ele criou, que ele fez, foi jogado no lixo. Uma coisa interessante começou a surgir. Algumas semanas após a demissão do Zack Snyder, ele começou a postar fotos de bastidores de Liga da Justiça nas suas redes sociais, principalmente na rede social Vero, em que ele postava quase que diariamente uma foto dos sets de filmagem com alguns atores, algumas cenas que não foram aproveitadas no corte lá do Joss Whedon. Cara, sempre. Zack Snyder ainda continuava sendo notícia mesmo tendo sido demitido. Ele ainda tinha um produto que ele filmou, entendeu? Então ele estava liberando constantemente muitas fotos. Cada acontecimento ele postava uma foto diferente. Quando ele postava essas fotos, e principalmente após o lançamento do Liga da Justiça, muitos fãs começaram a criar uma hashtag chamada Release Snyder Cut. Lance o corte do Zack Snyder. No fim, a gente sabia que era uma zoeira, era uma brincadeira. Tanto que tiveram alguns fãs que foram lá na frente da Warner e levaram um cartaz gigante com a hashtag, as pessoas vestidas de Batman e tudo. Depois teve na San Diego Comic Con, passou um avião com um cartaz Release Snyder Cut. Esse movimento começou a ganhar força e começou a ser endossado pelo próprio Zack Snyder, porque ele dizia que tinha o corte dele, que foi o corte que ele exibiu lá pro Kevin Tsujihara lá atrás. Obviamente que era um corte não finalizado, sem efeitos visuais, mas tinha uma história ali dentro. Era o primeiro processo de filmagens do Liga da Justiça, depois iriam acontecer refilmagens do Zack Snyder, afinal todo filme passa por isso, né? Passam por refilmagens para corrigir determinadas coisas, para melhorar determinadas cenas. Teve até uma vez que ele postou uma foto do Henry Cavill vestindo a roupa do Superman clássico do Christopher Reeve. Isso gerou um barulho absurdo e as pessoas, cara, a gente quer ver a visão do Zack Snyder pro filme dele. Obviamente que essa roupa não estaria
no Liga da Justiça, no Snyder Cut, né? Mas criou-se a atenção em cima desses fatos e dessas fotos que estavam sendo reveladas, né? Nesse meio tempo, o Zack Snyder acabou percebendo o forte engajamento que ele gerava nas pessoas. Ao postar as fotos, a endossar hashtags, campanhas acabaram surgindo. Por exemplo, campanhas criadas por fãs que arrecadou dinheiro para a Fundação Americana de Prevenção ao Suicídio. Essas campanhas todas geraram muita grana do próprio público. Mais de 500 mil dólares foram arrecadados em algumas campanhas. Em uma delas, tinha uma camiseta com um símbolo dos heróis da Liga da Justiça e com a frase de Joseph Campbell na parte de trás: todos os deuses, todos os céus, todos os infernos estão dentro de nós. Muita gente duvidava da existência do corte do Zack Snyder, até que ele postou uma foto dos rolos de filmagem do Snyder Cut, dizendo que era real. Depois de todo esse movimento, lá em novembro de 2019, o Toby Emmerich, lembra do Toby Emmerich lá atrás? Ele sugeriu que Zack Snyder lançasse o seu corte do jeito que ele estava ali, só para as pessoas verem e ficarem felizes. Zack Snyder não concordou. Por quê? Ele deu 3 motivos. Primeiro deles, eles queriam fazer isso só para que a internet parasse de os atacar. 2, eles queriam se sentir justificados por estarem fazendo algo certo depois de terem errado. E 3, e mais importante, eles queriam lançar uma versão inacabada para que pudessem classificá-lo como ruim e dizer: viu? Não é tão bom assim. Estávamos certos. Zack Snyder estava corretíssimo desse plano de não topar lançar desse jeito. Em maio de 2020 foi confirmado então o lançamento do Snyder Cut. Sim, o corte do Zack Snyder iria ser lançado e foi uma decisão sem precedentes. Em Hollywood nunca aconteceu isso. Um diretor que foi demitido durante as filmagens, na verdade ele já tinha até finalizado a primeira grande filmagem, tinha o corte dele e agora ele vai ter a chance de lançar a sua ideia, do seu jeito, 100% de controle criativo. Porém, o lançamento aconteceria apenas no HBO Max, no streaming da Warner. A Warner utilizou essa campanha toda, Release Snyder Cut, etc, tudo mais, para favorecer o streaming, para chamar a atenção para HBO Max, que é a concorrência ali, brother. Netflix e Disney estão brigando pau a pau ali. A HBO Max tem que se desdobrar para conseguir a atenção das pessoas. O mais legal é que o anúncio foi feito durante uma sessão comentada de Homem de Aço, em que teve uma conversa com os fãs, inclusive o Henry Cavill estava nessa conversa, e o Zack Snyder anunciou, mostrando a foto da Liga da Justiça, que iria ser lançado no HBO Max. A reação das pessoas é maravilhosa. There is this. I have this. I don't know if this is helpful. See that? Oh my god. 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 Oh my Wow. god. Oh my god. Is this stereo? Very nice. Get the hell out of here. Oh my god. Zack Snyder disse que não iria receber nenhum tostão para finalizar esse filme. É muito trabalho dele, mas ele não queria receber nenhum dinheiro. Ele só queria o quê? Ter controle 100% do filme, coisa que ele não tinha nem em BVS, nem em Homem de Aço e nem no seu Liga da Justiça quando ele estava filmando com o estúdio. Agora sim, ele teria controle 100% do que iria ser lançado. Para ele poder finalizar seu filme com os efeitos visuais e etc., o HBO Max ofereceu 70 milhões de dólares. E aí ele aproveitou para colocar um monte de coisa, né? Ele inseriu várias coisas que nem estariam no seu corte original para ter um filme maior. Já que ele não vai poder fazer um Liga da Justiça 2, pelo menos inicialmente, ele decidiu colocar tudo aqui. Então ele chamou até o Joker do Jared Leto, colocou mais cenas do Darkseid. Muitas coisas que nem estariam no seu primeiro filme, ele decidiu colocar nesse, para dar um pouco mais de caldo nesse feijão. E aí o filme acabou ficando com 4 horas, 2 minutos, tendo lançamento no dia 18 de março de 2021 no HBO Max, e em vários lugares do mundo, em VOD, etc, e tudo mais, inclusive tendo lançamentos futuros em cinemas. Essa foi a trajetória inteira do Snyder Cut até aqui. Lembrar que o Snyder Cut é dedicado à filha do Zack Snyder, a Anton. Ele disse em entrevista que ela era a única que se interessava pelos projetos do pai, que ela adorava ficção científica, parar de mitos, lendas e tudo, e a música favorita dela era Aleluia. Não à toa, quando saiu o primeiro trailer do Snyder Cut, tinha essa música, Aleluia, ao fundo, e o final do Snyder Cut termina com essa música e dedicado a Anton. Hallelujah. Hallelujah.
Acho que o mais importante nesse momento é ele encerrar esse projeto de vez e seguir os seus próximos projetos, porque é um cara com a mente criativa, ele pode fazer várias coisas, acho que ele dedicou muitos anos, foram 10 anos dedicados a DC, e ele pode seguir seus trabalhos aqui sem ficar com esse, né, esse enchimento de saco de estúdio, pode fazer seus projetos tranquilamente. E eu acredito, sabe o que é que vai acontecer? Depois que sair o Snyder Cut, ele vai começar a postar várias fotos de coisas que ele poderia ter feito se esse Liga da Justiça tivesse continuação e acabou não acontecendo. Isso pode ser que reverbere uma pressão novamente na Warner para que Zack Snyder volte e faça um Liga da Justiça 2 ou algum outro projeto relacionado a DC. Eu acredito que pode acontecer, principalmente se o Snyder Cut render bastante no HBO Max e as pessoas continuarem comentando e tiverem muitos assinantes, tiver um grande engajamento do público. A Warner gosta desse tipo de engajamento popular, então não descarta a possibilidade do Zack Snyder voltar futuramente, mas eu particularmente gostaria que ele focasse nos trabalhos dele, nos projetos dele. Eu queria ver outras coisas sendo feitas pelo Zack Snyder fora da DC. É isso. Finalizamos aqui a trajetória do Snyder Cut, desde o começo até aqui. Curtiu o vídeo? Se inscreve no nosso canal aqui para você não perder absolutamente nada. E clica no sininho para ser notificado a cada vídeo novo, porque obviamente a gente vai fazer vídeos ainda sobre Snyder Cut, analisando o filme, e tem muitas possibilidades para a gente desenvolver ainda em cima desse projeto. E se gostou desse vídeo, joga o like e a gente se encontra na próxima.